Olá, que alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Ana Laura, eu sou pastora aqui na Igreja Videira de Milão, na Itália. E a pastora Lúbia me convidou para estar ministrando nessa conferência Floresça em Todo o Tempo. Uma conferência que eu creio que está sendo poderosa e sei que o Senhor ainda tem muito mais para fazer, com um tema tão lindo, tão relevante, com mulheres tão relevantes. Então eu quero agradecer à Igreja Casa de Deus, a pastora Lúbia, pelo convite, por estar aqui e poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, compartilhar da palavra de Deus e trazer para vocês um tema que muito me incendeia e para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu sei que nós não nos conhecemos pessoalmente, mas a pandemia trouxe esses benefícios, de a gente poder estar conectadas online, coisa que não fazíamos antes, e isso é muito poderoso. Então, eu quero dizer que eu me sinto muito honrada de estar aqui, de poder estar com vocês, conhecendo vocês. Eu não sei quantas de vocês me conhecem, mas é um prazer muito grande estar aqui. Obrigada, pastora Lúbia, pelo convite. Antes de a gente começar essa ministração, eu queria orar com você. Eu sei que é muito estranho porque eu gravei esse vídeo, para enviar para vocês, então eu estou falando por uma câmera. Mas eu estou vendo, visualizando vários rostinhos de mulheres sedentas, apaixonadas pelo Senhor, que estão aí hoje nessa conferência para receber de Deus, ou que estão online assistindo essa conferência com o coração incendiado. E eu quero orar por você, porque eu sei que aquilo que o Senhor tem preparado para você, a porção que Ele tem preparado para você, Ele vai liberar sobre você, amém? Feche os seus olhos onde você está. E ore comigo, repita comigo essa oração. Declare assim: Senhor Jesus, eu declaro que nessa hora os meus olhos serão abertos. Deus, eu declaro que eu vou ver coisas que eu não via antes. Eu vou receber aquilo que o Senhor preparou para mim. Senhor, eu abro o meu coração para ouvir a Tua voz, para ver como o Senhor vê, para enxergar o propósito. Deus, e eu declaro, sim, eis-me aqui. Senhor, eu quero abençoar a vida das minhas irmãs. Deus, eu quero declarar sobre cada mulher que está aqui hoje, que está ouvindo, assistindo essa conferência. Senhor, eu quero declarar sobre elas, Deus, o Teu favor, a Tua graça. Esse é o tempo oportuno, ó Deus, onde graça está sendo liberada, favor está sendo liberado sobre elas. Deus, e elas vão sair dessa conferência como nunca antes. O Senhor vai fazer algo novo no coração, nas emoções, e elas serão transformadas pela Tua palavra. Senhor, me usa nesse dia, nesse momento, como um canal desobstruído do Teu poder, da Tua unção, do Teu favor, que a Tua palavra que é rema, ó Deus, venha com vida, separando alma e espírito, trazendo discernimento, Senhor, de propósito, abrindo os olhos. Pai, eu sei que não sou eu, mas é a Tua palavra, oh Deus, que toca, que transforma os corações. Então, Senhor, vem e fala, vem e ministra. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, aleluia. Que alegria estar aqui. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu ministrei recentemente aqui para a minha equipe em Milão, para as irmãs que caminham comigo, para o meu discipulado. E eu creio que existe um propósito supremo de Deus para nós. Um propósito que vai além de todo propósito. Um propósito que é maior do que qualquer outro propósito na sua vida e na minha vida. Sabe, muitas vezes quando paramos para pensar no propósito pelo qual nós nascemos, às vezes nós ficamos em dúvida. Já aconteceu isso com você? Às vezes você está orando, Senhor, que ministério que é para eu trabalhar na minha igreja? Não é? Aí você começa a pensar coisas que você gosta de fazer. Eu gosto de cantar, então eu vou no louvor. Eu gosto de criança, então eu vou trabalhar no ministério infantil.
E sabe que eu gosto de trabalhar com mídia. Então eu vou trabalhar no Ministério das Mídias Sociais. Eu gosto de arte, então eu vou entrar no teatro. Olha, é muito legal a gente fazer algo que a gente gosta. Não tem nada de errado com isso. Mas eu quero hoje ministrar para você algo que o Senhor te chamou para fazer. E que não há dúvidas e que na palavra de Deus é claro, específico e é para nós. E eu tô olhando aqui que eu tô com o meu computador aberto. Então, às vezes eu vou olhar para baixo porque eu quero poder transmitir tudo aquilo que o Senhor falou comigo, não pular nada. Sabe? E muitas vezes nós não perguntamos para o Senhor, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, qual que é a tua vontade para a minha vida? Para que o Senhor me chamou? Para que o Senhor me colocou nessa terra? Sabe, você como mulher foi chamada para florescer. E florescer fala de frutos. Toda árvore boa floresce. Toda árvore saudável que tem a sua raiz no lugar certo, ela vai dar fruto, ela vai florescer. Então essa é a vontade de Deus para você. Eu quero ler um versículo com você que está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28, que diz assim: Criou, pois, o Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e a sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Essa foi a primeira vez que Deus falou com o homem e a mulher. Eu penso que a primeira coisa que você fala para uma pessoa, não é? Quando você a conhece, é algo muito importante. Então eu penso que Deus estava falando ali com a sua criação. Ele estava se comunicando com a sua criação. Algo que para ele era muito importante. Então Deus disse: sede fecundos. Sede fecundos. Sabe que essa palavra fecundos no hebraico significa parar com H no final, que quer dizer dar fruto, ser frutífero ou tornar-se frutífero, ou aquilo que era estéril torna-se frutífero. Aquilo que antes não frutificava, ele começa a frutificar. Então aqui fica muito claro o propósito principal que o Senhor tem para nós. Porque quando ele criou o homem e a mulher, ele disse: torne-se frutífero. Vai, filho, dê frutos, frutifique. Foi isso que ele disse para Adão e Eva ali. E olha, isso é tão poderoso que Jesus ele reafirma isso. Lá em João, no capítulo 15, ele disse: nisto é glorificado o meu Pai que está no céu, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. João 15, 8. Então, essa é a vontade de Deus. É uma vontade suprema, é um propósito supremo, é uma missão, é a sua missão principal. É a missão principal da sua vida. Não há dúvidas na ordem de Deus. Seja fecundo. Porque sendo fecundo, frutificando, você vai glorificar o seu Pai. Uau! Mas eu quero ir mais fundo com você nessa revelação. Em seguida, Deus disse para o homem e para a mulher: multiplicai-vos. Essa palavra, multiplicai-vos, no original hebraico, ela significa rabá, com H no final, que quer dizer ser ou tornar-se grande. Ser ou vir a ser muitos. Ou seja, você não tem opção. Ou você é grande, e se você não for, torna-se grande. Porque é isso que significa ser ou tornar-se grande, ser ou vir a ser muitos, ser ou vir a ser numeroso. Uau! Deus não poderia esperar menos de nós. Quando Deus nos criou, Ele nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. E o seu Deus, o seu Pai Celeste é grande. É grande. Quando Ele escreveu a sua história, lá no Salmo 139 diz que todos os seus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Então, quando Deus escreveu a sua história,
O que você acha que Deus escreveu para você? Você, não sei quantas mães estão aqui me ouvindo, mas se você é mãe, você deseja coisas grandes para o seu filho. Eu sou mãe, eu tenho 4 filhos. E sabe, se eu pudesse escolher o futuro deles, vai ser um futuro grande, extraordinário. É claro que eles vão fazer escolhas, eu não posso decidir por eles. E eu nem tenho recurso para fazer tudo o que eu gostaria. Né? Porque se eu tivesse dinheiro sobrando, eu colocava eles para fazer aula de música, para fazer aula de teclado, para estudar inglês, pagava a melhor universidade, colocava nos melhores cursos, porque eu quero que eles brilhem. Eu quero que eles sejam extraordinários. Toda mãe tem esse desejo para o seu filho, toda mãe. E a Bíblia diz que se nós, sendo maus, podemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste, que é bom, que escreveu a sua história, que escreveu uma história de vitória, uma história grande, extraordinária. O seu Pai quer que você seja grande. Esse foi o imperativo de Deus, esse foi o mandamento de Deus. Aqui, seja grande, ser ou torna-se grande, ou seja, multiplicai-vos, ou seja, se você ainda é pequeno, seja grande. Se você é se multiplique, sabe? Se você é pequeno, resplandeça, cresça, frutifique, seja grande, grande na terra, em todas as áreas da sua vida. Essa é a vontade de Deus. Querida, não tenha dúvida disso, não tenha. Não pense que o seu Pai Celeste tem um futuro de miséria, de solidão, sem frutos. Essa não é a vontade de Deus para você. O Senhor escreveu a sua história para que você seja fecundo, para que você multiplique, para que você seja grande, numerosa. Então, Deus disse ainda outras coisas nesse texto. E eu quero focar nessas 2 palavras. Seja fecundo e multiplique. Seja fecunda e multiplique. Seja grande, seja grande, seja grande. Tenha um ministério grande. Seja uma mãe extraordinária. Seja grande. Todo esse potencial de Deus está dentro de você. Ele criou você conforme a sua imagem. Aquilo que Deus é, você também é. Aquilo que o seu Pai Celeste te chamou para ser, já está dentro de você todo o potencial. Tudo está dentro de você. E a vontade de Deus é que você possa ser essa mãe que gera filhos para Deus. Filhos naturais e filhos espirituais. Mas olha, eu quero ainda fazer uma ressalva aqui. Lá no Novo Testamento, quando Jesus ressuscitou, lá em Mateus, no capítulo 28, ele disse assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E essa passagem se repete lá no livro de Marcos 16, que diz: E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Sabe o que a gente pode concluir? Que o propósito de Deus é único: gerar. Deus te chamou para gerar. A última palavra de Deus através de Jesus foi: ide e fazei discípulos. Quando Jesus ressuscitou, ele estava subindo para o céu, despedindo dos seus discípulos. Ele disse: ide e fazei discípulos, ou seja, sejam fecundos, multipliquem-se. Isso foi o que Deus disse através de Jesus. Então, a primeira palavra de Deus para o homem foi: sede fecundos, multiplicai-vos. E a última palavra de Deus, antes de Jesus subir ao céu, foi: faça discípulos, se multiplique, seja grande. Uau! Esse é o desejo do coração de Deus, que você possa gerar filhos naturais, filhos espirituais. Sabe, eu quero hoje trazer uma ilustração para você,
para que você possa se identificar com esse chamado, para que você possa entender, uau, Deus me chamou para ser mãe, mãe espiritual e também mãe natural. Às vezes você é nova, às vezes você ainda nem se casou, às vezes você está pensando, meu Deus, essa palavra não é para mim, eu não posso ter filhos. Você pode ter filhos espirituais. E às vezes você se casou e às vezes por algum problema de saúde, não sei, você não pôde gerar. E você talvez pense que você não vai cumprir o propósito da maternidade. Isso é mentira, porque Deus te chamou também para gerar filhos espirituais. E no final dessa palavra eu quero orar por você, para que se você é estéril, o Senhor vai abrir o seu ventre, o Senhor vai abrir a sua madre, para que você possa gerar também filhos naturais. Amém? E olha, eu quero hoje falar um pouquinho sobre uma mulher extraordinária. Uau, que Deus, toda vez que eu leio a história dela, o Senhor ministra algo tão poderoso no meu coração. E essa história está lá em Gênesis, no capítulo 24. Eu vou beber água, peraí, gente. Essa mulher se chama Rebeca. Uau! Ela recebeu uma ordem da parte de Deus. Ela nos representou. Sabe que a vida dela nos ensina muito. E na verdade, ela ali representou a mim e representou a você. Então, eu quero que você hoje se enxergue na vida de Rebeca. Que ao ler essa história, que ao estudar a história de Rebeca, que você possa se ver, se enxergar. Porque a história dela está registrada aqui, para nossa edificação. Porque o Senhor sabia que tinha algo que Ele queria falar com você e comigo nos nossos dias. Amém? Então, abra sua Bíblia lá em Gênesis 24, versículo 60. A Bíblia fala que, vou te contar um pouquinho a história, Rebeca estava na sua cidade com seus irmãos na casa do seu pai. E Abraão mandou o servo dele, Eliezer, buscar uma esposa para seu filho Isaque. Porque ele já era velho, então ele começou a ficar preocupado. Meu Deus, estou ficando velho, meu filho ainda não casou. Eu preciso achar uma esposa para ele. Então ele mandou seu servo procurar uma esposa lá na sua parentela, na casa de Labão, né, dos seus irmãos, porque ele não queria que seu filho se casasse com uma estrangeira. Então a Bíblia fala que Eliezer foi lá para essa cidade procurar uma esposa para Isaque. Então eu não sei se você sabe, mas no Velho Testamento, Isaque, ele é um tipo de Cristo. E Rebeca aponta para a igreja. Então, vamos ler esse versículo 60 do capítulo 24 de Gênesis. Diz assim: abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, sê tu mãe de milhares e milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Uau! Então a Bíblia conta que Rebeca estava na casa do seu pai. Ela estava ocupada com o seu trabalho. Ela estava fazendo as suas coisas do seu dia a dia, trabalhando, né? A Bíblia diz que ela trabalhava, né? Ela era pastora, ela cuidava das ovelhas. E Rebeca estava ali, fazendo o seu trabalho, cuidando da sua casa, da casa do seu pai. E ela estava ocupada. E um dia, a Bíblia conta que o servo de Abraão, eu falei para vocês, foi lá procurar uma esposa para Isaque. E ele chegou ali, não sei se vocês sabem a história, ele chegou no poço, Rebeca chegou e ele pediu para Deus um sinal: Senhor, se for essa mulher, faz com que ela dê água para os meus 10 camelos. E ela prontamente ofereceu água para ele, para os 10 camelos. Coincidência? Não. Propósito. Propósito profético. Destino que Deus já havia traçado. Então, naquele momento, o Senhor começou a alinhar as coisas, a alinhar as pessoas. Ele levou aquele servo para a casa certa, para o lugar certo, para o remetente certo, para o endereço certo. Sabe, Rebeca, ela não sabia, mas Deus a havia escolhido para gerar um grande mover que ia impactar não só a sua parentela, mas toda uma geração e gerações que viriam após ela. Ela não sabia, mas Deus já tinha escrito a sua história.
Então, ela precisou tomar uma decisão. Ela não conhecia o seu marido, ela não sabia o que estava por vir, ela não sabia como seria a sua vida. E quando aquele servo a convidou para ir com ele e se casar com Isaac, era uma mudança de destino, uma mudança de vida, uma mudança de cidade, uma mudança completamente na sua vida. Então Rebeca, naquele momento, ela teve que fazer uma escolha, ela teve que tomar uma decisão. Sabe que todas nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos ter que tomar uma decisão de responder ao chamado de Deus ou não. A Bíblia diz no versículo 58 que depois que eles fizeram toda a reunião, os irmãos pensaram, vamos chamar Rebeca e vamos ver o que ela vai querer fazer. Qual que é a sua escolha? A gente não pode decidir por ela. E de fato esse é um princípio poderoso, que é o livre-arbítrio. Deus nos deu. Ele escreve, mas você decide. Ele determina o final, mas é você que escolhe. Sabe? Então qual que é o final que você vai escolher viver? Rebeca teve que fazer uma escolha. A Bíblia diz, no versículo 58 de Gênesis 24, chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram, queres ir com esse homem? Os irmãos de Rebeca perguntaram para ela, você quer ir com ele? E ela respondeu, irei. Irei. Sim, eu irei. Essa foi a resposta de Rebeca. Ela estava consciente do seu chamado. Ela tinha convicção, eu vou. Eu vou. Sabe, havia duas palavras liberadas sobre ela. Se tu, mãe de milhares de milhares, e a tua descendência, Rebeca, possua a porta dos seus inimigos. Uau, ela ainda não tinha filhos, ela ainda nem tinha se casado, mas havia uma palavra profética sobre ela. Eu quero dizer algo para você, existe uma palavra liberada sobre a sua vida. Mesmo sem você ver, mesmo sem você hoje olhar para a sua realidade e talvez não ver evidências à sua volta, creia, existe uma palavra liberada sobre você. E hoje eu quero declarar essa palavra que foi liberada sobre a vida de Rebeca. Eu quero declarar sobre a sua vida. Se tu, mãe de milhares de milhares, e que os teus inimigos, que os teus filhos, que a sua descendência possua a porta dos seus inimigos, prevaleçam, sejam vencedores. É essa palavra que está liberada sobre você. E a história conta que Rebeca, nesse processo, se casou com Isaac, respondeu ao chamado de Deus e, como toda mulher, ela tinha um desejo de ser mãe. E a Bíblia fala que ela engravidou de gêmeos. Que alegria poder ter gêmeos no seu ventre. E Rebeca estava feliz, porque naquela época, mais do que hoje, ser mãe era algo muito extraordinário. Era o sonho de toda mulher. Era mais do que casar, era ser mãe. Mais do que casar, era ter filhos, era ter uma descendência. E Rebeca, o Senhor a ouviu, o Senhor deu a ela filhos. E a Bíblia fala que ela engravidou de gêmeos. Esaú e Jacó foram os filhos de Rebeca. E sabe, algo aconteceu durante a gestação de Rebeca. Ela estava realizando um sonho, gerando filhos. E a Bíblia fala que num momento difícil da sua gestação, que as crianças brigavam no seu ventre, Rebeca perguntou para o Senhor, por que eu estou viva? Vamos ler? Gênesis 25, versículo 22 e 23. A Bíblia fala assim, os filhos lutavam no ventre dela, então disse, se é assim, por que eu vivo? E consultou ao Senhor. E ela orou ao Senhor. E respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no seu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho vai servir o mais moço. Sabe, eu acredito que nesse momento da vida de Rebeca, ela se deu conta da sua responsabilidade como mãe. Ela ainda não tinha discernido, sabe? Ela estava ainda com um olhar natural para aquilo que ela estava gerando. Ela ainda não tinha entendido
que não eram só 2 crianças que estavam no seu ventre, mas eram 2 nações. Havia um destino profético traçado por Deus para aquela geração que iria nascer dela. Havia algo que Deus tinha planejado, que Deus tinha projetado para ela, para os seus filhos, que não era algo natural. Mas Rebeca precisou passar por essa experiência de desconforto, naquela gestação difícil, onde aquelas crianças brigavam e ela quis morrer. Rebeca quis morrer. Eu não sei o grau de dificuldade daquela gestação para ela, mas ela perguntou para o Senhor: Deus, se é assim, por que eu vivo? Se é tão difícil assim, se é tão desconfortável assim, por que eu estou viva? Ou seja, em outras palavras, por que o Senhor não me leva? Não estou aguentando, está muito difícil. É isso que está dizendo na Bíblia. A Bíblia também tem que ter texto, gente. Vamos ler de novo para a gente interpretar esse texto? Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: Deus, se é assim, por que eu vivo? Por que eu vivo? Por que vivo eu? Ou seja, ela disse: Deus, se eles estão lutando, se está tão difícil, né? Se está todo esse desconforto, por que eu ainda estou viva? Em outras palavras, porque eu nasci, porque eu estou aqui nesse momento. Uau! Ela foi e perguntou ao Senhor. E o Senhor respondeu. Sabe, Deus disse, Deus não disse para ela, você está grávida de 2 meninos. Deus falou isso para ela, mas ela estava grávida de 2 meninos, Esaú e Jacó. Mas Deus disse, 2 nações estão no seu ventre, 2 povos. Sabe, nesse momento, algo mudou na maternidade de Rebeca. Ela não via mais aquelas crianças com um olhar natural. Até então, ela era natural. Mas ela precisou passar por uma transformação para que ela pudesse amadurecer, para que ela pudesse entender o propósito profético de Deus para os seus filhos. E olha, nesse momento, quando Rebeca ouviu a voz de Deus, ela discerniu que não havia somente uma criança, mas que Deus havia enxergado um destino profético. Sabe, os olhos de Rebeca se abriram e ela discerniu que não estava gerando apenas filhos para si, filhos para sua alegria, filhos para ela dizer para as amigas que ela era mãe, filhos para ela se mostrar para as amigas que agora ela poderia gerar. Não. Nesse momento ela entendeu que eles tinham um destino e que eles tinham um propósito profético. E ela era responsável por lançar esses meninos como flecha certeira ao alvo, para o alvo. E era por isso que ela vivia. Percebe? Ela perguntou para Deus por que eu vivo e Deus respondeu, para isso. 2 nações existem no seu ventre. O mais velho vai servir o mais novo. Nunca isso acontecia. O primogênito era aquele que governava, era aquele que recebia toda a herança, era o primeiro. Mas Deus falou com ela, com você vai ser diferente. O mais velho vai servir o mais novo. Eu vou levantar o mais novo. Eu vou falar com o mais novo. Eu tenho algo específico para essa criança. Deus abriu os olhos de Rebeca para que ela pudesse, como um flecheiro, um arqueiro, pegar essa sua flecha, afiá-la, colocar na sua aljava, trazer para perto e lançá-la ao seu destino profético. Rebeca, naquele momento, ela entendeu a sua responsabilidade. Ela perguntou para o Senhor, Deus disse em outras palavras, você quer saber por que você vive? Você vive por causa dessas crianças que estão no seu ventre. E eu tenho um propósito para a vida delas. São 2 nações e o mais novo vai servir ao mais velho. Eu estou te dando, Rebeca, a oportunidade, o privilégio, a responsabilidade, a missão de lançar essas flechas para o seu destino profético. Perceba, enxergue, olhe, visualize aquilo que eu vi, aquilo que eu enxerguei. Deus abriu os olhos de Rebeca. Uau! Para que ela pudesse entender, para que ela pudesse ver, não com olhos naturais, mas com olhos de fé, com olhos proféticos, com visão profética, o destino que Deus havia escrito para aquela criança que Deus estava confiando a ela
como mãe. Uau, então eu quero dizer hoje para você como mãe, você precisa ter um olhar espiritual, profético sobre a vida do seu filho, sobre a vida dos seus filhos espirituais, sobre as crianças que você lidera, sobre as irmãs que você discipula, acompanha. E se você ainda não tem filhos, nem naturais, nem espirituais, que esse seja o seu alvo. Senhor, dá-me filhos, dá-me filhos. Sabe, seja fecunda, seja frutífera, gere filhos para Deus. Vai e faça discípulos, porque esse é o seu chamado, esse é o seu ministério. Você nasceu para gerar. Não existe outra missão mais suprema do que essa. Uau, irmãs, isso me empolga, porque esse é o nosso chamado. Como mulher, você nasceu para ser mãe. Deus te deu um útero para que você pudesse gerar, para que você pudesse ser mãe. E esse útero também tem o seu aspecto espiritual, para que você pudesse gerar filhos para Deus. Sabe, e eu não sei se isso mexe com você, eu fico emocionada, porque ao ler a história de Rebeca, né, e me identificar com ela, eu consigo ver na minha vida. Irmãs, eu era tão natural. Sabe, o meu maior desejo era ter filhos. Eu me identifico com Rebeca porque eu queria ser mãe. Eu casei querendo ter 4 filhos. Eu tinha um desejo que meus filhos amassem a Deus, que meus filhos servissem o Senhor. Mas ali, quando eles nasceram, eu ainda tinha uma visão natural. Eu olhava para eles, eu só via lindas crianças. Eu queria que eles fossem inteligentes, estudassem, sabe, se tornassem pessoas grandes. Toda mãe sonha isso para o seu filho. Mas mais do que isso, existia um destino profético sobre a vida deles. Algo que Deus havia traçado, algo que Deus havia escrito, que Ele queria comunicar a mim, a mãe. Ele queria dizer a mim: olhe para o seu filho, não olhe uma criança. Há uma nação, há um propósito, há um destino escrito por Deus. Uau, isso é tão poderoso, tão poderoso. E eu quero hoje declarar isso sobre a sua vida. Sabe, a sua maternidade nunca mais vai ser a mesma. E eu digo maternidade, tanto a sua maternidade natural como a sua maternidade espiritual. Mães de filhos naturais, mas também somos mães de filhos espirituais. E eu quero caminhar para o final dessa palavra. E eu quero falar rapidamente para você 3 respostas que Rebeca deu depois que ela discerniu, depois que ela mudou o seu olhar, depois que ela acordou, ela entendeu: para que eu vivo para isso, eu nasci para isso. Então a primeira coisa, eu vou falar 3 respostas de Rebeca, mas antes disso eu quero dizer para você algo muito poderoso, que os filhos nascidos de você têm um propósito, têm um destino. Eles nasceram para algo maior e você precisa urgentemente mudar o seu olhar sobre eles. Sabe, senão você não vai conseguir lançá-los ao seu destino profético. Deus tem algo grande para cada um deles. Grande, grande, extraordinário. Deus tem algo grande para as crianças que você lidera, para a célula, para aquelas pessoas que estão ali na sua célula que você lidera. Então, gerar filhos envolve sacrifício. Gerar dói, não é confortável. Não é? Quando você está grávida, você passa por muitos desconfortos. E isso vai culminar ali para a dor do parto, para dar à luz, para gerar. Então, seja no aspecto espiritual quanto no aspecto natural, quanto no aspecto espiritual. Porque você fazer discípulos também é gerar. E também é desconfortável, porque isso envolve relacionamento. Então, toda vez que envolve relacionamento de discipulado, muitas vezes vai lidar com o seu caráter, sabe? É desconfortável, mas nós precisamos ter esse olhar de pais, de mães espirituais, para os nossos filhos na fé, para as nossas discípulas. Paulo fez isso com o seu discípulo Timóteo. Paulo chamou Timóteo de verdadeiro filho na fé. Quando ele escreveu também para Tito, ele disse a mesma coisa. Verdadeiro filho na fé. Então, cumprir a ordem de Deus de ser fecundo, de se multiplicar, de fazer discípulos, é estar disposto a gerar, é estar disposto a se sacrificar, a passar por esse desconforto. E sabe, na nova aliança, ser fecundo, multiplicar, se traduz em fazer discípulos, isso mesmo.
em fazer discípulos, em gerar outros, em se multiplicar em outros, em investir em pessoas, treiná-las, enviá-las. E isso não é fácil, porque trabalhar com pessoas é difícil. As pessoas são difíceis, mas esse é o chamado de Deus e não existe recompensa maior, alegria maior, satisfação maior do que investir em gente. Porque você e eu fomos chamadas para isso. Uau! Isso é muito poderoso. Bem, eu creio que nesse desconforto, nessa dor de gerar, a gente tem que lidar com frustrações, com as expectativas que não são supridas. Temos que vencer o desânimo, não é? Temos que vencer a incredulidade, o medo. Temos que vencer tantas coisas, para que a gente possa exercer o nosso ministério e cumprir a nossa missão. É sair da zona de conforto para dar à luz não só um bebê, mas dar a nossa vida inteira investida nisso. Esse é o nosso chamado. E Rebeca entendeu isso. Então nós podemos ver na vida dela 3 atitudes. A primeira, oração. Sabe? Mães espirituais oram. Mães naturais oram. Se você orar, Deus vai falar com você. Se você orar pelo destino, propósito do seu filho, Deus vai falar com você. Assim como ele falou com Rebeca. Sabe? Não são mulheres que não oram, elas não são intencionais. Porque elas nunca vão ver, porque elas nunca vão enxergar aquilo que Deus quer. Porque elas nunca vão ouvir a voz de Deus. Sabe, eu posso dar o meu testemunho para vocês. O dia que Deus falou comigo sobre o propósito profético dos meus filhos, quem eles seriam, eu mudei algumas coisas dentro da minha casa. Porque eu falei, para que eles possam atingir o alvo, eu preciso investir. Então, uma mãe que ora é uma mãe que depende de Deus. Uma mãe que ora é uma mãe que ouve a voz de Deus. Você ora pelos seus filhos, você ora pelas crianças que você lidera, você ora pelos seus filhos espirituais. Nós temos essa responsabilidade. Se você não orar, quem vai orar? Se você não se colocar diante de Deus por eles, quem vai fazer isso? Esse é o seu chamado. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Sabe, nós acabamos de ler que Rebeca, no seu desconforto, daquela gestação difícil, ela orou ao Senhor. A Bíblia fala que ela consultou o Senhor. Então, assim como ela, nós precisamos também aprender a ir para a fonte certa. Sabe, não reclamar, pare de reclamar do seu filho para o vizinho, do seu filho para o seu marido, para sua mãe, para sua sogra. Não reclame, não fale, não murmure. Vá à fonte certa, porque o Senhor tem a resposta para todas as coisas, inclusive sobre o futuro e sobre o chamado dos nossos filhos. Não se constrói nada sem oração. Não se constrói nada sem oração. Amém? Quero que você anote isso. Se quiser postar lá no seu Instagram, me marca. pastora.analaura. É o meu Instagram. Não se constrói nada sem oração. Nada. Nada. Sabe? Então, quando nós oramos pelos nossos filhos, nós demonstramos que dependemos de Deus para discipliná-los e até para conduzi-los para Cristo. Demonstramos que nada sabemos, mas cremos no agir poderoso de Jesus sobre a vida deles. Então, orar é uma demonstração de amor. A maior prova de amor que você pode dar para os seus filhos é orar por eles. Quem ama, ora e busca em Deus as respostas. Eu quero hoje motivar você. O meu desejo aqui não é produzir condenação, não, porque Deus não condena ninguém. Mas eu quero te inspirar, assim como Rebeca, a orar pelos seus filhos. Sabe? Se você nunca orou, se você nunca intercedeu por eles, faça isso de maneira intencional, como Rebeca fez. Pergunte, consulte o Senhor e o Senhor vai falar com você. E depois de orar, existe uma segunda coisa que Rebeca fez. Ela teve discernimento. Ela discerniu. Por que ela discerniu? Porque ela orou. Depois que ela orou, ela discerniu.
Quando Deus falar com você, você vai ter discernimento, sabe? É como um desvendar de mistérios, como se os seus olhos fossem abertos e você visse o futuro. Coisas que você não via antes, coisas que você não podia enxergar. Quando o Senhor fala com você, você começa a ver. É algo sobrenatural, você vê o que ninguém vê. Você, às vezes, todo mundo vê uma criança rebelde, um menino difícil, indisciplinado, mas você não. Você vê o futuro, você vê os frutos, você vê o resultado, você vê quem ele vai se tornar com olhos de fé, com olhos proféticos que o Senhor vai te dar, que o Senhor vai te mostrar. Sabe, você está às vezes numa célula de crianças, de juvenis, e tudo que as pessoas veem são crianças desatentas, indisciplinadas, que não têm desejo, apáticas, indiferentes, mas você não. Quando você orar por eles, Deus vai mostrar o futuro, o chamado que o Senhor escreveu para eles. E você vai ver o futuro, você vai ver crianças sedentas, apaixonadas, porque a nossa missão, ela é exercida em fé. Sem fé é impossível exercer a nossa maternidade espiritual e natural. Nós precisamos de fé. De fé para poder ver, para poder enxergar, para poder discernir. Então nós precisamos depender de Deus no exercício da nossa maternidade. Porque eu sei que naturalmente falando nós somos deficientes em cumprir e suprir as necessidades espirituais dos nossos filhos. Mas uma mãe que ora, ela vai além. Porque a oração é a expressão máxima de alguém que depende de Deus. Orando você vai ter discernimento. Sabe, Deus falou com Rebeca sobre o futuro daquelas duas crianças. Nós lemos, eu vou repetir, o Senhor diz para ela, 2 nações estão no seu ventre. E a partir daí ela entendeu a maravilhosa missão concedida a ela. Ela olhou, ela falou, uau, é muito grande. Ela entendeu que ela deveria treiná-los para o cumprimento do seu propósito. E foi isso que ela fez. Quando nós investimos em pessoas, não é diferente. Então, nós precisamos discernir que estamos investindo em ações. Sabe, às vezes, um único discípulo que Deus nos dá pode se tornar alguém que vai impactar multidões. Então, a gente não sabe. Uma criança, às vezes, que você lidera lá na sua célula, que você apacenta, ela pode se tornar um grande pregador amanhã. Pode se tornar um grande pastor. A Bíblia fala que reis e profetas vão nascer de você. Vão nascer do seu ventre. Que privilégio ver a nossa semente produzir frutos. Mas você precisa discernir. Você precisa ver isso. Visão profética, discernimento, olhos proféticos. Peça para o Senhor te dar. É muito importante você discernir e não olhar para o natural. Infelizmente nós temos a tendência, sabe, de sermos imediatistas. A gente quer os frutos na hora, a resposta na hora. A gente quer ver os frutos hoje. Mas sabe que não é assim. Não é assim que Deus trabalha. Existe um processo. Existe um processo. E a sua fé vai fazer a diferença. Os frutos eles vão vir no tempo certo. Você precisa apenas perseverar, fazendo o que Deus te chamou para fazer. Gerar filhos para Ele. Amém? Então, Rebeca orou, Rebeca discerniu. E a terceira atitude de Rebeca, ela foi intencional. Intencionalidade. Sabe, a Bíblia conta que depois dos nascimentos dos seus filhos gêmeos, Esaú e Jacó, Rebeca trouxe Jacó para perto e o treinou. Uau! Porque Rebeca ouviu a voz de Deus, Rebeca sabia do propósito profético, ela não era mais uma mãe natural, ela não era mais uma mãe preocupada em satisfazer os seus desejos maternos de mãe, né? De botar laço no filho, roupa de marca, desfilar com o menino no shopping, falar para as amigas que o seu menino come, que o seu filho faz isso, faz... Não! Não, Rebeca entendeu, existe um propósito maior para esse mais novo, porque Deus me falou que ele vai ser o chefe, o cabeça do seu irmão vai servir o mais novo, Esaú vai servir Jacó. Imagina, acho que Rebeca ficou pensando a vida toda daqueles meninos, como isso vai acontecer? Como? Era algo ilógico, era algo que ia contra a lei, contra toda a tradição de Israel, judaica, era algo completamente fora da caixa.
Era algo completamente, eu acho que Rebeca pensou, a Bíblia não fala, mas possivelmente ela pensou, como isso vai acontecer? Como que o mais novo vai servir o mais velho? Isso só é possível se ele herdar a bênção. Se ele receber do pai a bênção da primogenitura. Ele precisa dessa bênção, é disso que ele precisa, sabe? Rebeca aprendeu a valorizar a bênção e ela imprimiu no coração de Jacó esse mesmo valor. Ela imprimiu no coração de Jacó o valor por aquilo que era realmente eterno, por aquilo que fazia parte do seu propósito, por aquilo que fazia parte do seu futuro. Rebeca imprimiu no coração dele. Ele valorizou a bênção de Deus. Os dois. Rebeca trouxe Jacó para perto e ela o treinou. Deus havia falado com ela e ela falou, meu Deus, eu sou responsável. Eu tenho essa responsabilidade, esse é o meu ministério, essa é a minha missão, é por isso que eu vivo. Percebe? Então Rebeca trouxe aquele menino para perto e ela começou a treiná-lo. E ela começou a falar, olha, você vai receber a bênção da primogenitura. A bênção é para o seu irmão, mas quem vai receber é você. A bênção é a coisa mais importante que nós temos na vida. A bênção é tudo que você precisa, meu filho, para cumprir o seu propósito. É a bênção da prima. Mãe, mas eu não sou primogênito, mas você vai receber. Mãe, mas eu não mereço. Saúl que merece, mas não é para quem merece. É porque Deus falou, é porque Deus determinou. Sabe, queridas, nós temos essa missão de trazer nossos filhos para perto, de treiná-los, de imprimir no coração deles aquilo que tem valor, de imprimir no coração deles que eles são amados, que Deus os chamou e que eles têm uma obra, um futuro extraordinário. Rebeca fez isso. A Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 27, versículos 6 e 8. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho, ouvi seu pai falar com Esaú, seu irmão. Assim, traze caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com que te ordeno. Então ela mandou Jacó ir lá caçar, ela fez a comida que Isaac mais gostava, para que Jacó pudesse ir lá levar para Isaac. Vestiu ele com os pelos de Esaú. Isaac nem questionou. Isaac nem falou, mas mãe, isso está errado. Mãe, a gente vai enganar o papai. Mãe, isso não está certo. Isaac não falou, Jacó não falou nada. Por que ele não falou? Porque ele foi treinado a vida inteira. A vida inteira eu acho que ele ouviu sua mãe. Vai chegar o dia, vai chegar o momento que você vai receber essa bênção. A Bíblia não fala, isso é imaginação minha, mas eu acredito que foi assim. Então, nesse texto, nós vemos que existia uma urgência no coração de Rebeca. Ela percebeu que a hora da morte, o tempo da morte, o momento da morte de Isaac estava se aproximando. Então, Rebeca estava atenta, ela estava vigilante. Ela sabia a qualquer momento ele vai morrer. A qualquer momento ele vai abençoar Esaú. Eu preciso ficar atenta. Sabe, Rebeca, você acha que ela dormia em serviço? Não. Rebeca, ela estava ligada. Porque ela não podia perder a oportunidade de levar Jacó para o cumprimento do seu propósito. De levar Jacó para o seu destino profético. Não é que ela não amava Esaú. Ela estava cumprindo a missão, o chamado que Deus deu a ela. E havia uma palavra sobre eles. Sabe, existe uma palavra sobre os seus filhos. Existe um destino sobre os seus filhos. Eu não estou falando de que o seu filho mais velho vai servir o mais novo. Não é isso, não. Eu estou mostrando para você que existe algo que Deus determinou para eles. E você é responsável de trazê-los para perto, de vigiar, de ficar atenta, de perceber o momento. Deus hoje vai colocar no seu coração essa urgência de imprimir marcas eternas, valorosas no coração dos seus filhos, nas crianças que você lidera, nas irmãs que você discipula. Esse é o momento. Sabe, tanto ela como Jacó valorizaram a bênção da primogenitura. Isso é muito poderoso. Ela conseguiu imprimir no coração dele esse valor. Então nós precisamos entender que as coisas não acontecem do acaso. Uma mãe intencional pode fazer a diferença na vida do seu filho em todas as áreas. Sabe, eu quero te dizer, tudo que você fizer hoje para o seu filho, com intencionalidade, vai levá-lo para o seu destino profético. Se você entender o futuro que o seu filho tem, você vai ser intencional
como Rebeca foi. Você vai ler a Bíblia com ele, você vai orar com ele, você vai treiná-lo, você vai capacitá-lo, você vai desenvolver atividades que vão desenvolver o potencial do seu filho, você vai orar por ele, você vai trazer para perto, sabe? Você vai dizer para ele todos os dias que ele é amado, você vai levá-lo para Cristo, você vai estudar, você vai se capacitar, porque esse é o seu chamado, essa é a sua missão. Uau, meu Deus, isso é muito poderoso. Muito poderoso. Rebeca fez isso, ela foi intencional. Intencionalidade, ela é resultado de alguém que discerniu, que entendeu, que enxergou e por isso é intencional. Eu quero terminar essa palavra contando a história de uma mãe. Eu não sei quantos conhecem a história de Benjamin Salomon Carson, Ben Carson. Talvez você já tenha ouvido falar a história dele, né? Ele foi um dos mais famosos neurocirurgiões pediátricos do mundo. Foi não, ele é, porque ele ainda está vivo. Psicólogo, escritor, professor, filântropo e político, né? Ele foi o conselheiro do ex-presidente dos Estados Unidos. Mas sabe, esse não era para ser o destino dele. Eu me emociono toda vez que eu falo dessa história. Porque eu não estou nem falando aqui de coisas espirituais. É uma história natural de um homem bem-sucedido que hoje é o melhor neurocirurgião do mundo. Ben Carson. Procura na internet. Tem a história dele. E ele nasceu em Michigan, uma família pobre. E a sua mãe, Sônia Carson, ela abandonou a escola na 3ª série, porque ela casou muito cedo. Aí ela casou com um pastor batista, Salomon Carson, quando ela tinha apenas 13 anos. E ela abandonou a 3ª série, então ela não sabia ler nem escrever, ela nunca estudou. E os pais de Ben, tanto ela como seu marido, eles se divorciaram quando ele tinha 8 anos de idade. Então ele era uma criança que cresceu sem pai, com uma mãe sem nenhuma formação na escola. E a Bíblia fala, a história conta que ela trabalhava muito, ela trabalhava em 3 empregos para poder sustentar Ben Carson e seu irmão. E a Bíblia, oh meu Deus, e a história conta que eles ficavam o dia inteiro na televisão. Ela saía cedo para trabalhar, eles iam para a escola, voltavam, ela nem estava em casa, eles ligavam a televisão, ficavam o dia inteiro na televisão. E ele era o pior aluno da sua sala. Ele era indisciplinado, rebelde, já tinha sido expulso de várias escolas. Então era uma criança completamente sem futuro. Sem futuro. Qualquer professor que olhava para ele não queria ele na sua sala de aula. Esse era Ben Carson. Então ele foi o pior aluno da classe. Eu vou ler um pouquinho que eu copiei do Google a história. Mas eu li também no livro dele. Tem um livro, tem uma biografia que conta a história dele. Eu li há muitos anos, eu ainda nem tinha casado, minha mãe me deu para eu ler. E ele foi o pior aluno da classe, ele foi alvo de abuso de seus colegas e ele era muito agressivo, ele desenvolveu um temperamento agressivo. E a sua mãe, determinada, chegou uma hora que ela acordou e ela falou, não, eu vou mudar o destino do meu filho. E ela, determinada em mudar a vida do seu filho, ela limitou o tempo que ele ia ficar na televisão. Ela falou, agora você vai ficar tantos minutos por dia. Ele ficava o dia todo. E ela determinou que ele lesse 2 livros por semana e entregasse para ela os resumos. Ela nunca leu nenhum resumo, porque ela não sabia ler direito. Mas ela determinou que ele lesse 2 livros e entregasse para ela toda semana o resumo desses livros. Sabe? Ele conta na biografia dele no livro que foi nesse momento da vida dele que ele percebeu que ele não era burro. Ele percebeu que ele era inteligente. 1 ano depois, ele se tornou o melhor aluno da sua sala. Depois, ele determinou que ele queria ser um psiquiatra. E ele se formou com honra no ensino médio, com a participação na Universidade de Vale, onde ele teve licenciatura em psicologia. Então, ele estudou na Faculdade de Medicina, na Universidade de Michigan, onde ele se tornou um neurocirurgião. Sua coordenação, olho-mão e excelente capacidade de raciocínio fez dele um excelente cirurgião.
Depois da escola médica, ele se tornou o primeiro afro-americano residente de neurocirurgia no Hospital John Hopkins, em Baltimore. Aos 33 anos, tornou-se chefe dos residentes de neurocirurgia do hospital. E assim foi. Uma história incrível. Uma história com um final incrível, mas não era para ser assim. Por causa de uma mãe que decidiu ser intencional na criação dos seus filhos. O que nós estamos fazendo por nossos filhos hoje. O que nós estamos fazendo pelas crianças que nós lideramos hoje. Sabe? Essas crianças que você lidera, se você trabalha com criança, se você lidera criança, as mulheres que você acompanha, não importa, sabe, a denominação, não importa a igreja, nós temos diante de nós o imenso privilégio de investir em gente. Eu quero te dizer, Deus te chamou para que você pudesse ser essa mãe com esse olhar espiritual sobre os seus filhos. Olha, essa mulher, Sônia Carson, ela alterou o destino profético do seu filho. Ela alterou quem aquele menino seria. Ele estava destinado ao fracasso, mas a sua mãe percebeu, discerniu. Ela olhou para o seu filho e falou, meu Deus, o futuro dele pode ser diferente. Se eu for intencional hoje, algo muito grande pode acontecer lá na frente. E ela decidiu mudar a história. Ela decidiu escrever a história. Ela decidiu ser intencional. Coisas práticas. E olha, eu quero dizer isso para você hoje. Como mãe espiritual, como mãe natural, você também pode alterar o destino profético do seu filho. Você também pode olhar para ele e ver coisas que ninguém vê. Enxergar o que ninguém enxerga. Porque se você orar, o Senhor vai falar com você. Eu quero hoje liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Você nasceu para gerar. E se você hoje que está me ouvindo não pode ter filhos, eu quero declarar que o seu ventre será aberto e ainda esse ano você vai engravidar. Ainda esse ano você vai engravidar. Mas você não vai engravidar somente para satisfazer os seus desejos de ser mãe. O Senhor vai te dar destinos poderosos para que você possa investir e levá-los ao cumprimento do seu propósito. Sabe, irmãs, nós temos a imensa alegria, o imenso privilégio de poder investir nos nossos filhos, de poder sermos intencionais como Rebeca foi. O Senhor confiou a você filhos naturais e filhos espirituais. Eu quero que você feche os seus olhos agora, aí onde você está. E eu quero orar com você. Eu quero orar para que você possa discernir o propósito profético dos filhos que o Senhor te deu. Para que você possa mudar a sua visão para o futuro que o Senhor tem para a sua célula. O Senhor te chamou para você ser frutífera, para você ser grande, para você ser fecunda e para que você possa ir e fazer discípulos. E para que os seus filhos possam possuir a porta dos seus inimigos. Sê tu, mãe de milhares e milhares. Os seus filhos vão possuir a porta dos seus inimigos. Eles serão vencedores nessa terra. Eles vão conquistar lugares de honra, porque o Senhor vai confiar a você sabedoria, graça, para que você possa discipular e treinar. Amém? Feche os seus olhos onde você está agora. Eu vou orar por você. Eu sinto que Deus está despertando muitas mães hoje. Muitas mães cansadas, que talvez você tenha um olhar natural sobre o seu filho. Eu quero dizer para você hoje que esse é tempo de você investir. Esse é o tempo que o Senhor te chamou. Esse é o tempo oportuno, que assim como houve no coração de Rebeca uma urgência de investir no coração daquelas crianças, de Jacó em especial, porque o Senhor falou o futuro destino daquele menino, que você possa hoje se levantar com essa urgência no seu coração, para poder dar a sua vida em favor de uma criança, para que você possa florescer, frutificar. Esse é o seu chamado, essa é a sua missão. Não negocie a sua missão, não abra mão. Sabe, o Senhor vai colocar no seu coração, o Senhor vai colocar força, ânimo, para que você possa cumprir a sua missão. Eu vejo o Senhor tirando vendas de muitos olhos.
Você às vezes não conseguia ver, não conseguia enxergar, mas hoje o Senhor está tirando essas vendas e você vai ver o que ninguém vê. E as suas palavras, à medida que você profetizar sobre a vida dos seus filhos, sobre os seus filhos espirituais, algo poderoso vai começar a acontecer na sua casa. Algo poderoso vai começar a acontecer na sua família. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar essas irmãs diante do Senhor. Deus, eu quero declarar sobre elas visão profética. Senhor, espírito de discernimento, venha sobre elas nesse dia. Eu oro para que o Senhor abra os seus olhos, para que elas possam ver, não com olhos naturais, mas com olhos espirituais. Senhor, que elas possam ver o que o Senhor vê, que elas possam enxergar o futuro que o Senhor escreveu antes dessas crianças nascerem. Pai, levanta mães que vão causar revolução de graça na sua casa, na sua família. Senhor, mães espirituais, Senhor, que vão treinar crianças e enviá-las. Senhor, que vão treinar pastores, profetas, apóstolos, evangelistas, que vão nascer nas células onde essas irmãs lideram. Oh Deus, e elas vão enxergar o que ninguém enxerga e elas vão investir como nunca investiram antes, porque o Senhor vai dar a elas estratégia, o Senhor vai dar a elas discernimento, o Senhor vai dar a elas criatividade, sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, para que elas possam ser intencionais. Oh Espírito de Deus, eu quero profetizar que nunca mais a maternidade delas será a mesma, que hoje o Senhor levanta mães profetas, mães pastoras, que vão apacentar como o Senhor apacenta, que vão amar e que vão lançar seus filhos como flechas certeiras para o alvo. Senhor, eu quero declarar sobre o coração de cada mãe todo cansaço, todo peso, toda fadiga. Senhor, eu quero repreender em nome de Jesus. Vem com o teu ânimo, vem com o teu renovo, vem com a tua graça sobre elas, em nome de Jesus. Amém, irmãs? Glória a Deus! Aleluia! Eu quero declarar sobre vocês que esse é o tempo oportuno. Esse é o tempo oportuno, que essa urgência que havia no coração de Rebeca possa também haver no seu coração. Que você possa se levantar hoje com essa urgência, sabendo que pouco tempo nos resta. Nós temos hoje diante de nós a maior geração de crianças que já existiu na história. E essa geração vai experimentar o maior mover de Deus que também já existiu na história. Sabe, os anos que eu ouvi a minha pastora falar esses dias, os anos que você tem, não são os anos que você já viveu. Quantos anos você tem? Não são os anos que você viveu, são os anos que ainda estão por vir. Esses são os anos que você tem pela frente para treinar os seus filhos, para discipular os seus filhos e para lançá-los ao seu destino profético. Algo muito extraordinário vai acontecer na sua casa, na sua célula, no seu ministério. Amém? Que Deus abençoe você. Foi um prazer muito grande estar aqui ministrando. Que Deus abençoe você. Me segue lá no meu Instagram, @pastora.analaura. Espero conhecer vocês lá pessoalmente. Um beijo grande. Foi uma imensa alegria estar aqui, pastora Lúvia. Obrigada. Que o Senhor abençoe o seu ministério. Que o Senhor abençoe essa igreja viva, avivada. Sabe, que um tempo novo venha de muitos frutos, de muitas flores que vão florescer e que vão ir para as nações. Amém? Um beijo grande. Deus abençoe. Tchau.